dia a todos. Obrigado pelo convite, Rafael, e obrigado por estar aqui junto comigo, Wilson, para debater esse tema pouco controverso. Aliás, aproveitando a presença do Wilson aqui, depois eu queria ter uma palavrinha com você, depois do seminário, eu gostaria de reivindicar alguns penduricalhos para nós, professor. Um auxílio eu não moradia. compreendo o teu idioma, não hablo o teu idioma. Eu vou fazer um balanço muito rápido, porque esse vai ser o assunto durante o dia, mas alguns aspectos particularmente importantes da reforma, alguns dados importantes sobre os impactos dela, né? A reforma ela é um sucesso, e já adianto a resposta à pergunta que está colocada: avançar ou recuar? Avançar. Nós precisamos avançar na reforma. Ela foi uma reforma infraconstitucional. Quando ela foi feita, o governo Temer já tinha proposto duas PECs, a PEC do teto e a PEC da reforma da Previdência. E era um governo transitório, eles não tinham mais bala para pedir uma terceira PEC. Então eles decidiram fazer uma reforma ampla, mas infraconstitucional. E nós precisamos avançar, atingindo agora o nível da Constituição. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Eu vou falar alguma coisa também sobre pequenas reformas que vieram depois da de 2017 e que fazem parte desse movimento de aperfeiçoamento do mercado de trabalho. O programa da manutenção do emprego, que é outro programa de muito sucesso. Nesse governo foi criado um grupo de estudos para propor reformas, aí já constitucionais, para o mercado de trabalho. Eu vou falar rapidinho de uma das propostas que o grupo no qual eu trabalhei ofereceu, que seria a reforma sindical, propondo a liberdade sindical e a negociação coletiva. Essa proposta foi finalizada, está pronta, e a gente espera que seja um ponto de partida. E vou falar rapidinho também com uma reforma que foi proposta agora e está em discussão no Congresso, que é as mudanças nas regras da aprendizagem, do aprendiz. É uma coisa muito importante também, todos esses temas, né? Então, a reforma trabalhista. Aqui uma lista não completa de algumas das coisas que foram incluídas, né? Eu acho que as duas coisas muito importantes foram alcançadas. A redução das incertezas, quer dizer, tudo ia para a Justiça do Trabalho, e aí mesmo dispositivos legais não eram confirmados, ou a Justiça do Trabalho extrapolava e legislava, né? Então a reforma trabalhista cuidou disso e reduziu bastante as incertezas. E a redução nos custos de transação. Isso foi um grande avanço que nós tivemos, e aqui são alguns exemplos das medidas que foram tomadas. Eu vou falar rapidinho. Por exemplo, a prevalência do negociado, né? Esse princípio está consagrado, está validado no STF, e foi uma revolução, né? Ele inverteu a hierarquia das fontes dos direitos dos trabalhadores. E a fonte mais alta continua sendo a Constituição. Mas agora a negociação coletiva pode modificar, pode ajustar a legislação. Então é a segunda fonte de direito. Limitou a capacidade
de elaboração de súmulas no STF ou na Justiça do Trabalho em geral, e deixou mais claro, ou bem mais claro, a responsabilidade de sócios da empresa em processos trabalhistas e em dívidas trabalhistas. Esse era um problema muito sério que também foi resolvido com a reforma. Enfim, uma coisa que foi objeto e não ficou bem resolvida é a questão do dano extrapatrimonial, ou seja, o dano moral, né? A reforma, e aí foi um engano, a reforma fez corresponder o valor do dano como uma proporção do salário. Então, o dano moral, mesmo a mesma ofensa para um trabalhador que ganhe mais do que o outro, implica numa indenização maior para quem ganha mais. Houve uma medida provisória que o Congresso não examinou, que teria resolvido essa questão e determinava os limites em relação do dano patrimonial como função dos benefícios, do maior benefício da Previdência Social. E aí, então, você teria uma regra igual para todas. Esse é um problema que teria que ser resolvido. A ultratividade, né? Havia uma súmula do TST que dizia que mesmo que o prazo de um acordo ou de uma convenção continuaria valendo, até que outra negociação viesse. Ou seja, isso era um inibidor da negociação coletiva, porque a empresa não estaria disposta a conceder mais nada, porque o que ela concedesse seria para sempre. Quer dizer, o caso típico da justiça excedendo os seus limites e assumindo o papel do legislador. Isso foi proibido, há uma regra na reforma trabalhista que impede isso aqui. A reforma trabalhista possibilitou o teletrabalho, porque ela, naquela ocasião, estabeleceu que não haveria controle de jornada no teletrabalho. E aí, quando veio a pandemia, as organizações todas puderam, em alguns dias, se transformar em remotas, porque a reforma trabalhista deu essa garantia legal. Hoje, já há algumas regras que melhoraram esse aspecto, mas ela conseguiu se antecipar a um problema que ninguém poderia imaginar que fosse chegar com a intensidade que chegou. A reforma trabalhista resolveu o problema da terceirização, que já tinha sido objeto, uns meses antes, de uma lei específica, mas perdurava, devido à redação, perdurava ainda a dúvida de que a terceirização só podia ser praticada nas atividades meio e não nas atividades fim. Isso dava uma confusão, os juízes julgavam de um jeito e de outro. É muito difícil se definir o que é atividade meio, o que é atividade fim em determinados setores. Então a reforma foi muito clara. A terceirização é possível em qualquer tipo de atividade dentro da empresa. Não existe essa distinção meio e fim. Enfim, reduziu as incertezas. O autônomo permanente, que é uma coisa muito interessante, muitas pessoas trabalham sem vínculo empregatício, mas vão todo dia ao seu trabalho. Exemplo típico disso é o médico que opera um sistema de exames, por exemplo, de imagem. Ele vai todo dia no mesmo hospital, no mesmo laboratório, faz os exames, elabora o laudo, e ele é autônomo. Por quê? Porque não existe alguém dizendo para ele como fazer o seu trabalho. Quer dizer, não há subordinação, que é o principal traço da relação de emprego, do vínculo de emprego. Mas a justiça entendia que, como ele vai todos os dias, mesmo horário, mesmo lugar, ele era empregado, e aí todos os encargos e as obrigações da CLT valeriam para ele. E
os custos de transação, né? A empresa nunca sabe quanto vai custar o seu empregado durante o vínculo e depois do vínculo, porque ele poderia ir à Justiça do Trabalho e a Justiça dizer que a empresa era devedora, mesmo que ela não fosse, quer dizer, um custo aí invisível, né? Houve um grande avanço aqui e uma grande redução nesses custos de transação. Eu diria que duas coisas importantes aqui. Primeiro, a possibilidade de você ter um contrato fora, não coberto pelo acordo coletivo ou pela convenção coletiva. E não é para qualquer empregado, é para alguém que ganha pelo menos 2 vezes o teto do benefício do INSS e tenha curso superior. Ou seja, são as pessoas que têm cargo de confiança na empresa ou são muito qualificadas. Essas pessoas têm uma relação diferente com a empresa, então a reforma conseguiu retirar da cobertura da negociação coletiva esses profissionais. E a outra coisa, uma inovação que agora está pegando, é a quitação anual. Então, a reforma trabalhista possibilitou que, ao fim do ano, a empresa e o trabalhador cheguem a um acordo sobre os direitos que ele teve durante aquele ano, e ele, tendo sido pago nesses direitos, ele assinaria uma quitação reconhecendo que a empresa não lhe deve mais nada. Isso significa uma empresa que consegue fazer isso com todos os seus empregados durante 5 anos, ela está livre daquele fantasma chamado passivo trabalhista, porque a reclamação ela pode retroagir 5 anos. Então, foi uma ideia que foi difícil de ser entendida, claro, resistência dos grupos cujos interesses foram atingidos aqui, mas hoje, aos poucos, ela já está entre 10% e 20% dos resultados da negociação coletiva. Ela está ganhando corpo, então há um entendimento. Evidentemente, isso vai precisar ser praticado, a Justiça do Trabalho resiste muito. Algumas dessas cláusulas usam uma coisa muito interessante, que é a auditoria externa. Então, o sindicato e a empresa chamam uma auditoria externa para validar que, de fato, ela pagou tudo o que precisava ter pago e, portanto, aquela quitação seguramente livraria a empresa de qualquer ônus posterior. Isso é uma revolução que ainda está para acontecer. Então, o alcance enorme, né? Alguns dos impactos. Aqui, visualmente, essa linha vermelha, ela representa a quantidade média de novas reclamações trabalhistas antes da reforma e depois da reforma. Hoje, a gente mede, isso são informações da Justiça do Trabalho. Houve uma redução de 30% na quantidade de reclamações. Claro que os advogados trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho, os sindicatos dizem que a reforma inibiu, ela constrangeu os trabalhadores, eles agora estão temerosos de ir à Justiça do Trabalho, porque se eles fizerem uma reclamação claramente infundada, eles têm que pagar as custas de sucumbência, quer dizer, vai ter que pagar os custos do advogado da outra parte. Isso é um jeito de ver. O outro jeito é que agora há riscos. E, portanto, a não ser que o trabalhador tenha segurança, tenha provas, ele não vai entrar na justiça, e o resultado é isso. Uma outra coisa interessante aqui, isso aqui é até 2021, eu não tenho ainda o dado todo de 2022, então parei em 2021, de 2013 a 2021. Aqui é a quantidade de reclamações trabalhistas. Vejo que a gente chegou antes da reforma a 2.600.000 reclamações por ano. E hoje a gente está na casa de 1.600.000.
Essa linha azul é o estoque de empregados seletistas, né, os potenciais reclamantes. E a linha preta, ela é a porcentagem, a taxa de reclamação. A gente dividiu a quantidade de reclamações pela quantidade de empregados cobertos pela CLT. E veja, a taxa era 6%, ela cresceu até a casa acima de 7% antes da reforma aqui, e aí depois da reforma ela despencou. Mas uma coisa interessante é comparar essas duas coisas aqui. Olha, aqui o emprego caiu. Nós atravessamos aqui a crise do governo Dilma, então o emprego caiu. E a taxa de reclamação subiu. Porque mesmo com menos empregados, a gente tem mais reclamações. Como é que eu interpreto isso? Isso significa, talvez seja um exagero, uma figura exagerada, mas isso indica que talvez a possibilidade de ir à Justiça do Trabalho constitua mais um seguro-desemprego. Quer dizer, depois que o empregado é demitido, ele recebe as verbas rescisórias, tá? Usa o fundo de garantia, usa o seguro-desemprego, e aí alguém buzina para ele, e ele pode ir para a justiça, e o juiz dá alguma coisa, antes da reforma. Isso explica que a taxa de reclamação cresceu mesmo com a queda no emprego. Agora, esse padrão foi diferente. Né? Alguns anos depois, ele espera os 2 anos para ir. E esse padrão está diferente, Macedo, olha aqui. Aqui, nós já estamos em 2019 e houve uma queda no emprego. Queda no emprego. E a taxa de reclamações caiu. Depois da reforma, a taxa de reclamações caiu. Antes, ela se sustentava. Outro impacto enorme, eu vou falar mais tarde um pouquinho sobre isso. Aquela conhecida contribuição sindical, que antigamente era chamada de imposto sindical. Olha o volume da arrecadação. Isso aqui dos sindicatos de trabalhadores, sindicato de empresa, e aqui a parcela que ia para o governo. Ela passava, era 3 bilhões. Em 2017, pouquinho menos, que já começou, mesmo antes, ela entrou em vigor em novembro, mas já começou a fazer efeito nessa área até antes. E olha depois da reforma. Quer dizer, vejam, isso aqui é fração de porcentagem sobre o que eles arrecadavam, tanto os de trabalhadores como os sindicatos de empresa. Interessante é que quem sofreu mais, proporcionalmente, foram os sindicatos dos trabalhadores. Quer dizer, isso deixou de ser compulsório. Então, e deixou de ser compulsório com uma regra muito interessante. O trabalhador não é obrigado a pagar. Se ele quiser pagar, ele tem que se manifestar. Se ele ficar quietinho, ele não paga. Já adiantando um pouco, essa é provavelmente a grande razão pela enorme oposição que os sindicatos, as centrais, têm manifestado em relação à reforma. Quando eles dizem que a reforma vai ser revista ou vai ser revogada, uma coisa que eles não dizem é isso aqui. O que eles querem é a volta da compulsoriedade. E aí interessante, não é a compulsoriedade não do imposto sindical. Eles querem que qualquer taxa, qualquer contribuição que o sindicato pague seja compulsória. Deixa eu fazer um gancho aqui, um suspense. Eu sou a favor da compulsoriedade. Da contribuição sindical. Depois a gente volta, porque deixa eu fazer suspense aqui um pouquinho. Então. Não, mas eu não estou falando do imposto sindical. Eles querem qualquer contribuição, mesmo a privada. Eles não podem cobrar pelo trabalho deles nos acordos coletivos? Eles estão cobrando? Então, eles querem que possam cobrar compulsoriamente. E essa é a questão.
no acordo coletivo. E eu sou a favor da compulsoriedade, sob certas condições. E por que eu sou a favor, já vou dizer. Olha, aqui é um quadro, está muito pequeno para vocês verem, mas o que esse quadro está mostrando são duas coisas. Primeiro, esse número aqui, ó, as contribuições sindicais. Existem diversas, além daquela legal, existem mais 5 outras. Elas estão presentes em 61% dos acordos e das convenções, quase 2/3. Isso é mais frequente do que o reajuste. Quer dizer, os sindicatos, eles priorizam as contribuições antes do reajuste. Claro. Né? E o sonho deles é impor que essas contribuições sejam compulsórias. Tá? Há uma jurisprudência, inclusive do STF, proibindo a compulsoriedade. Só pode ser obrigado a pagar qualquer contribuição o sócio. Quem não é sócio do sindicato não pode. Deixa eu adiantar aqui o meu argumento. Por que eu sou a favor da contribuição sindical obrigatória? Porque o serviço que o sindicato presta, ele é um tipo de serviço que nós economistas chamamos de bem público. O bem público tem uma característica importante. Se ele é ofertado, se ele existe, ninguém pode impedir que alguma pessoa usufrua dele. Exemplo, iluminação pública. Você não vai cobrar de cada um que passa na rua uma taxa, porque a iluminação está lá para ser usada por qualquer um. O sindicato, quando consegue um aumento, é um bem público, o aumento vai para todo mundo. Existem tentativas, inclusive dos sindicatos, de restringir o aumento só para quem é sócio ou quem pagou a contribuição. Mas, para a empresa, isso é muito ruim. Ela teria 2 classes de trabalhadores, 2 classes de empregados. Os que vão receber um aumento de 10% e os que não vão receber, ou vão receber um de 5%. Então, é uma coisa impraticável. É um bem público, vai para todo mundo. Então, se você não compelir, as pessoas não vão pagar, vão pegar carona. Por isso que a gente paga imposto para a prefeitura, imposto para o governo, porque assim o governo oferece os bens públicos. Se são bem ofertados, se são de qualidade, é outra discussão, mas ninguém discute que a gente tem que pagar para que o governo tenha recursos para oferecer os bens públicos. E aqui é a mesma coisa, é um argumento microeconômico. Senão todo mundo pega carona, o sindicato fica sem recursos para representar os interesses. O outro lado que falta... eles não querem o imposto sindical de volta porque eles conseguem, aqui nessa tabela, mostra quanto a mais eles estão arrecadando com isso em relação ao imposto sindical. Quase 18 vezes a mais na média. Eu fiz a conta, está aqui explicado. Isso aqui são dados do salariômetro de março. Né? A outra parte da história é que não dá para você defender a compulsoriedade com o regime da unicidade sindical. O sindicato é é único, né? E ele tem o monopólio num mercado cativo. Aí é covardia. E então, continua, a reforma não mexeu, porque isso, para mexer, precisa da Assembleia, o artigo 8º da Constituição. Tem que ser PEC, né? Tem que ser PEC. E essa é a ideia do que eu vou daqui a pouco mencionar rapidinho. Eu estou com medo do tempo aqui. Então, essa é uma questão muito mal explicada para a população. Os sindicatos não são muito claros. Ontem mesmo eu vi uma matéria na TV Cultura, aliás, eu dei uma entrevista e a matéria foi ampla. Eles entrevistaram o Patá, que é o presidente da UGT, e o Patá dizia que precisa revogar a reforma trabalhista porque ela enfraqueceu o sindicato. Vamos traduzir para o português? É isso aqui. Enfraqueceu os sindicatos, tirou a compulsoriedade. Né? Então, o que a gente precisa é realmente tirar a compulsoriedade, mas tirar a unicidade também. Deixar um regime de liberdade sindical, que é uma coisa também difícil de explicar. Centrais foram à OIT 2 vezes, denunciaram o Brasil por causa da reforma. E a principal crítica que elas fazem é que a reforma, com
o princípio da prevalência do negociado, ela teria criado as condições para a derrogação dos direitos trabalhistas. O que quer dizer derrogação? Retirada, redução dos direitos. Quer dizer, o argumento é o seguinte: a empresa impõe aos trabalhadores uma redução num direito que está previsto em lei, porque agora o que vale mais é a negociação. Isso é derrogação. Então, esse foi o argumento usado. A gente tem evidências no salariômetro de que isso não é verdade. Se fosse verdade, os acordos coletivos, que são negociações entre a empresa e os trabalhadores diretas, eles são mais generosos do que as convenções coletivas, que são sindicato dos trabalhadores, sindicatos de empresários. Quer dizer, não há evidências de que haja derrogação. As 2 vezes em que esse caso foi levado, o governo do Brasil ganhou. Ele foi inocentado nas 2 vezes, com argumentos, inclusive, fornecidos aqui pela FIPE, quantitativos, mostrando que nada do que se argumentava era verdadeiro. Outra coisa, outra crítica, é que o trabalho intermitente, que foi uma criação da reforma, e a terceirização iriam precarizar generalizadamente o mercado de trabalho. Então, vejam, o que é o trabalho intermitente? Há determinadas situações em que o trabalhador só é necessário por um período muito pequeno de tempo. Por exemplo, quando se faz uma feira, um congresso, existem empresas que montam aquele stand, o palco, o cenário, enfim, aquilo é um trabalho de 2, 3 dias. Aí eles saem, o evento é realizado e depois eles voltam, desmontam e levam embora. Isso é trabalho intermitente. Como não era previsto na CLT, e a única forma de legalizar esse trabalhador era contratá-lo permanentemente, como é que se solucionava? Informalidade. Eles eram pagos por fora, porque não havia outro jeito. A reforma trabalhista legalizou isso e montou um sistema em que o trabalhador recebe todos os seus direitos no momento em que ele é pago, inclusive 13º, férias, fundo de garantia e etc. A ideia aqui é que isso tudo ia precarizar. Os trabalhadores todos iriam se transformar em ou terceirizados ou intermitentes. Isso aqui é um gráfico que mostra a proporção dos terceirizados, o saldo dos terceirizados no saldo total do CAGED, quer dizer, a diferença entre os admitidos e os demitidos. E vocês estão vendo que a linha de tendência está próxima de zero, é por volta de 5%. Quer dizer, 5% do saldo do CAGED é de movimentação de terceirizados. Está muito longe de uma generalização. E aqui a mesma ideia para os intermitentes. Mesmo formato, está vendo? Bem próximo de zero. Então, por quê? Porque são situações específicas em que existe a necessidade de você ter terceirizados e ter intermitentes. Uma pergunta. Se antes que não era possível trabalho intermitente, todo mundo fazia por fora, informal, e aí agora é possível. Então, a gente achava que ia se formalizar esses trabalhos, mas pelo que eu entendi dos seus gráficos, não aconteceu isso. Muito pouco. Por quê? Porque essas situações são raras. Quem é que precisa de um intermitente? Se você precisa de um trabalhador todo dia, por que você vai contratá-lo como intermitente e correr um risco de alguém provar que não é intermitente? Agora, se você tem um pico, se você tem um negócio que funciona mais intensamente no fim de semana, se você é um buffet e precisa do garçom só quando há uma festa, aí você vai contratar. Então, mas deveria aparecer nos dados que aumentou isso. Sim, aumentou 5%. Isso quer dizer, 5% do saldo do CAGED é de intermitentes. Infelizmente, esse gráfico, ele só aparece de 2018 para frente, que é quando a reforma começou a vigorar. Já tem um pouquinho de intermitente em novembro e dezembro.
de 2017. Você pega também- Agora, a terceirização vai até janeiro de 2017. Aí você percebe que não houve aumento. Talvez apareça menos que a situação do mercado de trabalho. É possível. É possível. O que esses dois estão mostrando é que quando a economia se aquece, eles crescem. Claro, porque aí você precisa de mais gente. Eu vou falar rapidamente da manutenção do emprego. Eu tenho esses dados aqui. Foram 11 milhões de vínculos foram preservados com essa política da manutenção do emprego. Aqui uma curiosidade. O pessoal que formulou a reforma e que continuou produzindo essas reformas que vieram de novo, de uma extrema competência. Pessoal muito, muito, muito competente. Eu não estou elogiando o governo atual, eu só estou dizendo que a equipe que esteve até pouco tempo encarregada dessas questões trabalhistas e da reforma da Previdência era muito competente. Pessoas fantásticas. E quando veio a pandemia, eles imediatamente bolaram uma coisa interessante. Olha, vamos deixar a empresa negociar diretamente com os empregados para manter o emprego deles. E o que a gente faz? Reduz jornada, reduz o salário proporcionalmente e o governo entra com uma parcela da perda do trabalhador. E a empresa também pode entrar com uma parcela que não vai ter característica de remuneração, portanto, sem encargos. Ou então suspende o contrato de trabalho e o governo paga o seguro-desemprego que aquele trabalhador teria direito. O STF foi instado a se pronunciar, claro, pelas centrais, e o ministro Lewandowski, numa liminar, suspendeu tudo. Né? Mas aí o governo tinha um argumento, olha aqui, eu não estou reduzindo o salário, porque você não pode reduzir salário a não ser por negociação coletiva. E aqui nós estávamos reduzindo o salário por negociação individual. Qual que era o argumento? Na verdade, nós não estamos reduzindo salário, nós estamos reduzindo proporcionalmente jornada e salário. Portanto, o salário hora está mantido, não é coberto por aquele artigo da Constituição. Pode negociar diretamente porque não há redução de salário. 10 dias depois, o pleno se reúne e aprova, e aí esse troço entrou em vigor, e imediatamente as empresas passaram a negociar diretamente com seus empregados. Isso salvou 11 milhões de empregos formais. Uma coisa fantástica. E foi também negociado coletivamente. Nós temos esses números no salário. Foi um sucesso enorme isso aqui. Hoje, isso está incorporado a uma medida provisória que está sendo referendada nesse momento pelo Congresso, que diz que em situações de calamidade, esse programa entra em execução imediatamente. É só o governo dizer, olha, vamos usar esse gatilho e pronto. Não precisa mais votar de novo. Então, o Brasil tem hoje um instrumento legal que permite isso. Eu vou falar rapidinho aqui. O governo criou um grupo de trabalho que foi dividido em 4 grupos. Um de direito do trabalho e segurança jurídica, que era voltado para questões de processo trabalhista e legislação trabalhista. Um de trabalho e previdência, que cuidou. Existe uma parte da previdência que é as aposentadorias especiais, aposentadoria por insalubridade. Isso aqui é uma confusão terrível. A economia do trabalho, vocês vão ter o Ricardo Paes de Barros hoje, ele foi o coordenador desse grupo, e liberdade sindical, que eu fui o coordenador. Não, já acabaram, eles entregaram os relatórios. O nosso relatório se transformou em livro, e eu vou... então, a gente tratou do artigo 8º da Constituição, liberdade sindical. O que a gente propõe, assim, rapidamente? O sindicato pode se registrar onde quiser, no cartório. Não há mais categoria, não existe mais comerciário, metalúrgico. O que vai existir é uma coisa que nós chamamos de unidade de negociação.
E aí o sindicato se organiza para representar os trabalhadores daquela unidade de negociação. E pode haver mais de um sindicato na mesma unidade de negociação. Não. A unidade de negociação pode ser um setor da empresa, uma empresa, várias empresas e o setor inteiro. Então você teria acordos e convenções, mas de unidades de negociação. E, bom, essa é uma coisa meio complicada, eu não vou ter tempo de passar, mas seria interessante que vocês dessem uma olhada. O livro, eu devia ter trazido, o livro está à venda, é um sucesso. Ele quase esgotou, porque nós éramos em 8 no grupo, e cada um ganhou 2 exemplares, então quase esgotou esse livro. Mas se vocês correrem, ainda dá tempo de encontrar alguns. Mas é muito interessante, é uma coisa inovadora. Mas ele ainda é encontrável? É encontrável. E agora, rapidinho, a última coisa, a questão da aprendizagem. Quando o Senai foi formado, quando a CLT foi criada, surgiu um conceito de aprendiz. O que é o aprendiz? É um trabalhador que está sendo formado por uma escola e por uma empresa, ao mesmo tempo. E qualquer trabalhador, não. Apenas os trabalhadores que ocupassem cargos com necessidade de aprendizagem metódica. Esse era o termo usado. Nunca houve uma definição de quais ocupações, mas as ocupações metódicas. Entendeu-se, historicamente, que eram as mais complexas. Por exemplo, torneiro mecânico. É o típico caso de necessidade de aprendizagem. E vejam a sabedoria. Naquela época, o Senai instituiu a lei, a CLT instituiu a ideia de cota de 5% a 15%, mas não era uma obrigação da empresa. A cota era uma garantia para a empresa. Ela tinha que ter 5% de aprendizes para ela mesma repor os que fossem morrendo, os que fossem aposentados, que se acidentassem. Quer dizer, a ideia era de garantir qualidade de mão de obra para reposição. E se ela ampliar, ela teria também garantida a reposição. Isso funcionou durante décadas. No governo Lula, ele tentou várias ideias, nenhuma deu certo, aí alguém buzinou para ele, olha, vamos generalizar a arbitragem. Então ele banalizou o conceito de arbitragem. E aí ele fez uma coisa que não existia. Ele fez uma lei dizendo, um decreto, dizendo que todas as ocupações da CBO, da Classificação Brasileira de Ocupações, que não fossem de cargos de confiança, gerentes, supervisores, todas as ocupações eram passíveis de aprendizagem. Então, sem querer desmerecer nada, o faxineiro passou a ser um trabalhador que teria que passar pelo processo de aprendizagem. E as empresas teriam uma cota de 5% a 15% de aprendizes. E aí era obrigação. Quer dizer, banalizou e inverteu o conceito da cota. E isso, evidentemente, criou interesses. Há hoje instituições especializadas em treinar esses neo-aprendizes, né? Então, uma medida provisória e um decreto tentam corrigir essas distorções. E o que eles estão fazendo? Ideias interessantes. Primeiro, eles contam em dobro a vaga de um jovem neo-aprendiz que é efetivado. Eles contam em dobro a vaga de um neo-aprendiz vulnerável, que vem de família pobre ou vem de uma instituição penal de menores, e dos aprendizes com deficiência. Então, eles contam em dobro. E, claro, essas instituições veem nisso uma redução das oportunidades de aprendiz, ou seja, do seu mercado. E então,
comendo um pau feio em relação a isso. Tá? Essa medida provisória tem uma coisa muito interessante, que ela institui o mercado do crédito de trabalho jovem. Qual que é a ideia? Uma empresa tem facilidade para usar jovens. Então ela pode exceder a cota de 5%. Então ela tem crédito e ela pode vender esse crédito para empresas que não tenham possibilidade de cumprir a cota. É o crédito carbono estendido para esse caso. Está lá, uma ideia muito interessante que a gente precisa para finalizar. A questão do trabalho é difícil de você resolver porque, entre outras coisas, há muitos interesses em jogo. Muitos. Dificilmente as nossas políticas têm atingido os trabalhadores informais, as micro e pequenas empresas, que é um terreno que precisaria ser coberto também. E esse tema está no debate eleitoral, né? Como o Rafael disse. E possivelmente os candidatos vão dizer que muitos deles vão dizer que vão revogar, porque retiraram direitos e precarizaram o mercado de trabalho, coisa que não aconteceu. Quer dizer, o risco que a gente corre de retrocesso é muito grande, infelizmente. É isso. Obrigado. Wilson. Posso ficar aí um pouquinho? Claro. Bom, gente, bom dia. Eu queria agradecer o convite, né? Eu acho um privilégio a gente poder fazer várias coisas ao mesmo tempo no mesmo lugar e ir crescendo, né? Porque eu fui aluno, a gente trabalhou junto em algumas coisas, né? Então eu tenho professores meus aqui dentro, né? Agora a gente virou colega de trabalho. Eu acho isso muito... É uma coisa para a gente fazer o registro mesmo. Eu acho bem interessante, é bem gostoso de fazer isso, né? Então, e agora voltar a conversar um pouquinho a respeito das questões do trabalho. Quando o Hélio me chamou, ele colocou a questão recuar, avançar, fiquei olhando, né? A gente acabou fazendo uma troca de materiais e eu falei, eu vou dar uma olhada aqui, vou pensar um pouco a respeito disso. E aí eu fiquei com o seguinte pensamento, né? Eu falei, vou trabalhar a questão da passagem do tempo nesse período, né? E buscar algumas coisas aí. Então, do ponto de vista do contexto nosso, a gente tem uma crise econômica pesada, que evidentemente condiciona todo o funcionamento do mercado de trabalho, né? A elevação das taxas de desocupação, aí, principalmente do meio da década passada para cá, é uma constatação. Há algo que está colocado, que é a transição tecnológica, que é uma coisa que a gente meio que coloca no pacote há muito tempo, mas eu acho que não há muita dúvida de que o que a gente está vivendo aí nos últimos anos, inclusive a partir do tranco que a pandemia trouxe, né, para a questão de teletrabalho e tudo mais, isso vem mudando a configuração da estrutura ocupacional, né? Crescimento do setor de serviços, e o setor de serviços tem uma forma de contratar que é mais... que ela tem um jeito, né? Ela é menos longa a forma de contratar, as remunerações, a depender do setor, não são tão altas e assim por diante. A própria reforma trabalhista, que ela entra com um marco legal novo, né? Bastante, enfim... a gente altera de maneira significativa, como o próprio Hélio trouxe aqui, sei lá, várias as coisas dentro da CLT e a forma de medir isso ao longo do tempo é bastante delicada e complicada, porque tudo isso funciona de maneira imbricada. E não bastasse isso, a gente ainda teve a pandemia, né, que introduz uma variável, vamos dizer, externa, condicionante muito pesada para o funcionamento do mercado de trabalho. Há coisas que a gente quer inimagináveis passam a ser, vamos dizer assim, parte do cotidiano, né? O teletrabalho é um exemplo disso, né? Essa questão da gente fazer uma pactuação do trabalho de emergência para manutenção de empregos, que era uma coisa fora de quadro, acaba se apresentando. Em questão de semanas você materializa ferramentas, legislação, negociações, as coisas vão acontecendo. Bem, eu queria ver bem dois pontos, né? Eu venho pesquisando, né, a questão da como que as empresas, né, como as áreas RH das empresas vêm lidando com as relações de trabalho.
E a gente vem fazendo isso de maneira qualitativa. A gente vem fazendo isso pelo espaço nacional aí, em algumas regiões, né? E aí, eu queria falar um pouquinho também da questão da informalidade. Essa pesquisa que a gente fez, ela corre várias capitais na ideia de identificar o que é o padrão de RH dessas diversas regiões. Então, tem regiões que são de recente industrialização, tem regiões que são de industrialização mais tradicional, mas um padrão diferente daqui da região da Grande São Paulo, por exemplo, tem Brasília, enfim. Bom, de maneira geral, a gente faz essa coleta de dados desde 2015 até o ano passado. Fizemos o que foi possível de ser feito numa pesquisa num período de crise como esse, mas a gente conversou, né, com os gestores, falamos aí com quase 50 gestores nessas capitais todas, e aí o pessoal vai dizendo assim, olha, do ponto de vista das regras novas que estão colocadas, nós já estamos olhando ainda com uma certa curiosidade, temos curiosidade em relação a isso, mas não fomos instados a avançar sobre elas, né? Questões como trabalho intermitente, enfim, como já foram trazidas aqui anteriormente. Então, tanto porque não estão precisando, quanto porque pelo fato de ter uma certa dúvida, ainda não ter certeza se a coisa vai pegar de fato e tal. Então, da maneira como estão funcionando os RHs, de maneira geral, não houve uma necessidade de avançar sobre o que essas novas questões colocadas pela reforma trabalhista. E aí vale dizer o seguinte, eu tomei isso do Kaufmann, né, que é um cara que a gente, né, andou trabalhando com isso, né, e eu consigo, nessas conversas que a gente faz com esses gestores, a gente vê 3 tipos de RH. Um RH de topo, que é um RH pouco preocupado com o mercado de trabalho externo, mas tem uma preocupação, mas ele é muito mais focado em mercado de trabalho interno. Então esse pessoal se garante, essas áreas de RH são super sofisticadas, pagam mais, dão vários benefícios e procuram reter as pessoas. E a contratação de baixa qualidade, qualidade no sentido de são vínculos menores, remunerações menores, um conjunto de benefícios menores. Então, há RHs que trabalham muito focados nessa parte de cima de maneira muito sofisticada e há RHs muito focados nessa parte de baixo, vamos dizer, que tem um trabalho muito mais processual, digamos assim. Em ambos os casos, não há, vamos dizer assim, preocupação evidente com a interferência do sindicato. O sindicato é uma parte da agenda, ele é uma coisa que está ali dentro acontecendo. Então, eu estou colocando isso, bom, tanto em cima quanto embaixo. Em cima, porque eles pagam o suficiente para o sindicato não ter o que defender, porque eles já pagam muito mais do que o sindicato reivindica, quanto embaixo, porque embaixo é uma mão de obra, vamos dizer, muito perto do nível de commodity, vamos dizer assim. Não tem como se organizar um trabalho para a área do comércio, ou para a área da limpeza, enfim, são coisas que são feitas do ponto de vista sindicatos muito mais como tentativa do que com efetividade, e isso se reflete na fala dos gestores de RH dessas empresas e correndo ao redor do Brasil, né? Você vai no Ceará, por exemplo, é um mercado de trabalho em fase de estruturação, e os caras lá disputam a mão de obra com os programas sociais. É basicamente isso, né? Então a franja, né, a zona cinzenta do mercado de trabalho formal e do informal é muito borrada, e as áreas de RH lidam com isso de uma forma competitiva. Digamos assim, a gente paga um pouquinho a mais, mas também perdemos se a gente não pagar um pouquinho a mais. Se pagar um pouquinho a menos, deixa o pessoal sair. Esse meio de campo aqui seriam, assim, os lugares decentes para trabalhar, seriam os setores que são minoritários no meio do mercado de trabalho, mas que ainda têm contratos de trabalho negociados coletivamente, com convenções coletivas que são padrões, digamos assim, como a área dos bancários, eventualmente a área dos metalúrgicos e assim por diante. Bem, deixa eu ver aqui se eu não me perco aqui com as coisas. A gente está lidando, então, com o mercado de trabalho que tem essa distribuição, digamos assim, né? Ele tem empregados com carteira, setor público, enfim, eu estou trazendo esses dados mais para a gente verificar o que tem de gente trabalhando, né? São 66 milhões e meio de pessoas trabalhando como empregados nessa divisão que tem aí para baixo. E eu queria falar de algumas coisas assim que eu acho que são pontos, né? Então a gente tem aí a elevação da ocupação nesse período em reação já à recuperação da economia. São dados do IBGE, eu fiz o copia e cola da divulgação do IBGE da semana passada, né? Tá
A gente está voltando a padrões superiores a 2019, mas a economia cresce, a população cresce, é de se esperar que a população ocupada cresça também em recuperação esse período. Agora, o que a gente vai perceber de criação de ocupações com carteira assinada, vamos dizer assim, pelo próprio gráfico a gente percebe que é uma coisa mais flat, está aumentando, enfim, porque a economia está voltando à normalidade de alguma maneira, mas a criação do trabalho no setor privado com carteira assinada está nesse ritmo que o gráfico coloca. Por outro lado, quando a gente vai pegar o trabalho sem carteira, a gente vê que, enfim, é uma curva mais inclinada. Então, o que eu concluo daí? É que a gente tem um mercado de trabalho que, vamos dizer, se a gente organizar a fila da contratação informal, ela caminha mais rapidamente, né? Ela é a primeira reação do mercado de trabalho, e isso é um assunto. Quer dizer, isso coloca por que o mercado de trabalho brasileiro assimila, aceita e contrata de maneira informal, né? Então, é isso, você sai de 9 para 13 milhões de pessoas. O mercado de trabalho melhorou porque a ocupação está melhorando, mas ele melhora pelo lado ruim, que é o lado da contratação informal. E aí tem um outro fenômeno que eu acho que esse é uma mudança estrutural, veio e vai ficar, que é o crescimento do trabalho por conta própria, né? A gente tinha uma trajetória de crescimento já desde 2012, ela vem, né, como tendencialmente, e a gente tem hoje aí no mercado de trabalho 25 milhões de pessoas, quase 26 milhões de pessoas nessa condição. A larga maioria dessa ocupação é uma ocupação informal. A ocupação formal do conta própria, ela está crescendo, ela tem uma tendência de crescimento, mas ele ainda é uma parcela pequena, perto da totalidade. Então, a gente tem, de realidade hoje, um grupo aí na casa de 39 milhões de pessoas que estão dentro do que o IBGE classifica como sendo a ocupação informal, que dá 40% basicamente aí de quem está dentro do mercado de trabalho, né, que é o que a gente acaba... A reação do mercado de trabalho positiva, de recuperação, ela se dá primeiro em relação a esse pessoal. Bom, esse aqui também é o gráfico, né? A população ocupada informal, ela tem essa reação mais vertical, que é o que a gente está vendo desde 2020, a partir do instante que a pandemia começa a arrefecer. Do ponto de vista das taxas, a gente tem um declínio sim, mas ainda assim, né, pelo que o IBGE coloca para a gente, né, 40% de taxa de informalidade para o total do mercado de trabalho é uma coisa grande. E aí eu chego nos pontos que eu queria destacar, né, é que a partir inclusive dos dados que o Hélio trouxe, eu constato uma desintermediação da contratação do trabalho, ou seja, há um encolhimento, digamos assim, de duas instâncias do mercado de trabalho, né, que é o sindicato e a Justiça do Trabalho, como atores que faziam essa mediação. O sindicato está mais fraco, há um encolhimento sindical evidente, não há encolhimento no número de sindicatos, mas a gente sabe que há perda de poder de barganha, né? Então, a reforma sindical ela traz essa consequência pela combinação de fatores que estão colocados. E, assim, uma coisa que vale dizer é que houve uma perda de protagonismo das centrais sindicais, porque sem o financiamento sindical, o financiamento das centrais está fragilizado, elas não têm como agir, inclusive frente a uma conjuntura difícil. Essa menor procura à Justiça do Trabalho está constatada, né? Então, assim, então o que a gente vai sinalizando? Que existe uma contratação mais direta do trabalho, né? Ela é mais rápida, ela é mais ágil e há uma tendência evidente de individualização da contratação do trabalho, porque o conta própria cresce nessa direção e cresce por dentro com um alto conteúdo de informalidade. Nas áreas das empresas, como eu coloquei, a gente tem um RH em fatias, assim, um pedaço pequeno, muito pequeno, mas bem pequeno mesmo, do mercado de trabalho é regido por essa contratação de alta qualificação dos RHs. E um pedaço grande é feito na base da contratação da commodity, no limiar entre a formalidade e a informalidade, mas com grande peso de informalidade, como a gente pode ver ali. E aí, o que a gente vai perceber nesse sentido? É que, para uma grande fatia do mercado de trabalho, né, e do ponto de vista de quem contrata, das empresas, há um baixo estímulo à qualificação da mão de obra. E eu trago esse elemento porque a gente, ao mexer na legislação, ou ao pensar a legislação, a gente tem que pensar essas coisas funcionando de maneira conjunta, né? Porque qual é a empresa que vai encontrar lógica em preparar a sua mão de obra se ela sabe que por R$10, R$3, R$50, R$100, a mão de obra nessa faixa mais concorrencial vai mudar de local.
Então, o pessoal em inglês dá o nome disso para poach, né? E isso é uma armadilha de subdesenvolvimento, ou seja, a empresa não investe na formação porque ela pode ter, se ela gastar com aquele sujeito, ele ficar qualificado, o outro vem e paga mais por ele, leva embora e ele perdeu o investimento. E é um círculo vicioso, isso não se rompe, né? Então, bom, mas o que isso tem a ver com essa conversa, né? E com relação à questão da reforma trabalhista? Porque agora sim, avançando no tempo, né? Pegando o gancho do avançar no tempo, nós temos 5 anos de reforma trabalhista. E do ponto de vista da adoção, da implementação, de se pegou ou não pegou, a gente tem aspectos que o Hélio trouxe aqui que já se evidenciaram que sim, positivamente, mas como a última legislação antes dessa durou de 1943 até 17, ela tinha uma determinada marca com determinadas consequências, é tarefa nossa pensar para frente. 5 anos é o suficiente para a gente saber se ela, enfim, do ponto de vista dos resultados gerais, né, ela atende ou está atendendo. Não, mas então nós tivemos uma pandemia, porque a pandemia introduz uma variável de incerteza grande, ela é uma restrição, ela é um estresse muito forte, mas também é um teste nesse sentido, né? E no primeiro teste a negociação coletiva retorna, né, com uma possibilidade de fazer um melhor acordo do que fazer de maneira individual, né? Então, o que ficou na minha cabeça, que eu fiquei buscando uma palavra, uma frase assim, viu, velho? Mas eu fiquei assim, a informalidade, sendo uma característica estrutural nossa, né? Ela é uma onda longa à espera de formalização por conta de uma nova legislação, que 5 anos, perto do que a gente tinha antes, é novo. 5 anos é pouca coisa. Ou então ela é permanente, ou ela segue sendo e seguirá sendo, ou seja, a reforma trabalhista segue sendo um conjunto, né, de iniciativas que vai focar um pedaço cada vez menor da realidade, né, porque nós estamos regulando basicamente o contrato CLT do setor privado, nesse sentido, né. Então, ficou isso na minha cabeça, como é que a gente lida com a questão da informalidade, né. Então, a gente pode estar focando e atende, de fato, essa contratação mais direta, mais ágil, enfim, como colocado. O outro aspecto que tem é que a tal da economia 4.0, e ela vai muito como palavra ônibus, né? Cabe tudo aí dentro, mas o fato é que a transição digital desestruturou o mercado de trabalho em algumas direções e está estruturando em outras e a gente não sabe exatamente para que lado vai. Qual é a legislação trabalhista que dá conta da gente abrigar ao mesmo tempo uma elevação da qualidade, da qualificação, né, da necessidade de qualificação da mão de obra, com a exclusão crescente de parcelas que não se encaixam nessas oportunidades de alto nível que estão surgindo, né? Então, e com esse dilema das empresas, as empresas precisam desesperadamente, principalmente do pessoal associado a... pifou, mas estava fechando aqui. Então, essa questão do aprendizado, da aprendizagem, ela é retomada aqui, mas ela é retomada com toda essa complexidade, porque nós precisamos formar mão de obra aqui que, eventualmente, formada aqui, trabalha para o exterior, né? O trabalho está desterritorializado por conta das possibilidades da tecnologia, né? Isso está ficando cada vez mais comum. Por último, eu coloquei assim, mas foi por último mesmo, porque essa é daquelas de jogar em cima da mesa e sair correndo, falar assim, qual é o efeito de estudo sobre a questão da Previdência? Porque com 40% de taxa de informalidade dentro do mercado de trabalho, está na cara que nós estamos de frente para um problema que não tem solução simples, né? E como que a gente... Porque nós estamos... Se esses 5 anos de precariedade na situação mesmo do mercado de trabalho, né? Eu vou usar a palavra precarização, mas dificuldades de fato, né? Estão nos colocando 40% de informalidade, são 40% de pessoas que não participam, não recolhem, não contribuem, mas lá adiante vão demandar o erário, de alguma forma, né? Então... como essas coisas todas vêm juntas, né, como que a gente trabalha a legislação trabalhista de tal forma a incluir pessoas e ao mesmo tempo garantir de maneira casada, porque não tem alternativa a isso, né, a projeção, né, de estabilidade e planejamento de vida, né, para as pessoas que estão nesse mercado de trabalho por causa da vida, porque o fato é que hoje quem ingressa no mercado de trabalho vai pegar a vaga que tiver, mas não necessariamente vai estar interessado em priorizar a princípio ou a própria contribuição previdenciária.
Ele ocorreu muito aqui, cara. Mas fechei aqui. Era essas provocações. Porque em síntese, eu diria assim, eu acho que a gente tem uma série de elementos da reforma trabalhista que de fato vieram e vão ficar. Eu não vou olhar para trás e dizer assim, olha, podia ter sido assim, podia ter sido assado. Mas com 5 anos, a pergunta aí é uma provocação mesmo, né? Quanto tempo nós precisamos para saber o que precisa ser ajustado para essa taxa de informalidade reduzir e dar apoio para iniciativas estruturadas de aprendizagem e de previdência? Né? Eu acho que isso é um enigma que a nossa geração tem a obrigação, digamos assim, de oferecer algumas soluções, né? E eu tenho pensado bastante nisso, porque eu já tive mais cabelo, já estou muito mais branco do que estava quando eu era estudante, e eu estou olhando para o futuro e falei, gente do céu, quando eu parar daqui a 10 anos, 5 anos, como é que essas coisas vão estar para os outros que estão vindo depois da gente. E obrigado pela oportunidade. Você vai ter uma resposta, Hélio? Eu tenho uma resposta, mas ainda estão na escola, nem chegaram ao ensino médio. Nós precisamos mudar o default, nós precisamos mudar a chave. O default é ensino acadêmico. Nós precisamos que o default seja ensino técnico. A família que quiser que suas crianças tenham um ensino médio acadêmico, ela pode escolher. Mas aí é uma minoria, é o contrário. Nós precisamos transformar o nosso sistema de ensino médio em profissionalizante. Não, nós avançamos muito essa reforma do currículo. A reforma do currículo abriu o caminho, porque agora a implantação está difícil, mas pelo menos do ponto de vista legal e educacional é possível. E a inovação é que você agora pode contar como hora-aula o ensino técnico. Então nós precisamos promover o que a Alemanha, a Coreia, os países da Europa têm, que é o sistema dual. Bom, é uma observação geral, vale até para quem vier falar depois. A gente fica olhando a reforma trabalhista nela mesma. Essa é uma observação. Que a reforma trabalhista foi um avanço, ninguém tem dúvida, no meu entendimento, por 2 razões. Ela quebrou 2 paradigmas que... Primeiro, a história da contribuição sindical, todo o financiamento do sindicato. E o segundo é a prevalência do negociado sobre o legislado, que não é uma frase. Ela mudou a ideia de que trabalhador e sindicato é hipossuficiente, e não é. Então, 2 mudanças de paradigmas que eu acho fundamentais para dizer que a reforma, sim, é um grande avanço. Mas você fica analisando ela por ela si própria. Então aí vem a crítica. Bom, não gerou emprego. Pode ter aumentado a informalidade. Enfim, são críticas que, na verdade, não dependem só da reforma trabalhista. O Brasil é um país desequilibrado. Para você ver os efeitos da reforma trabalhista, ou os avanços que vierem, você tem que equilibrar esse país, você tem que fazer reforma educacional, você tem que fazer reforma tributária, que são coisas que vão aumentar o emprego, provavelmente, e dar uma transparência maior para outros aspectos e ver mais claramente o que é reforma trabalhista. Essa que é a minha crítica. A gente fica olhando a reforma trabalhista por ela só, e o Brasil ela nunca vai ficar clara ou mostrar transparência ou os resultados que ela, de fato, podem trazer ou trouxeram, se não houver outras reformas que complementem essa reforma. Essa é uma observação que eu queria fazer de caráter geral, porque a gente fica sempre correndo atrás do rabo do cachorro. Obrigado, Zé. Acho que é um ponto importante, e eu vou já adiantar que eu vou tentar responder um pedacinho dela quando eu falar hoje à tarde. Acho que eu vou abrir a última pergunta, depois a gente já começa a próxima sessão. Por favor. Hamilton. Bom dia a todos. Professor Hamilton, Departamento de Administração. Eu queria pegar essa última fala do professor Hélio, essa questão de que os nossos alunos vêm, a maioria, de escolas públicas, mas das escolas técnicas, né?
Eu acho que essa é uma questão antiga, eu tenho algumas vezes tentei debater na congregação da fé, mas a gente não tem conseguido, mas todas as informações que eu tenho confirmam a tua visão, né? A gente, na realidade, a proposta de trazer alunos de escola pública para a universidade, ela está furada na medida em que vem uma elite. O pessoal da periferia não entra na FEA. Quem entra é o pessoal das escolas técnicas. São escolas públicas, sem dúvida, mas eles já passam por uma seleção grande. Eu já ajudei a criar curso de administração escola técnica aqui em São Roque, por exemplo, Escola Técnica Federal, e eu estudei bem e acompanho isso. Então, nós temos um problema muito sério, que ao invés da gente estar incorporando alunos das escolas públicas da periferia, esses alunos nunca chegam à universidade, porque chegam os alunos das escolas técnicas, que são escolas de elite, tem todo um processo vestibular, etc, etc. Mas o que eu queria perguntar, professor Hélio, provavelmente você sabe muito mais do que eu até, né? No governo do Fernando Henrique, quando o ministro da Educação era o Paulo Renato, ele tentou, não sei se avançou ou não, fazer uma mudança na estrutura curricular das escolas técnicas, de modo a formar realmente alguém que seria um técnico, que iria para o mercado de trabalho, e não usar a escola técnica como um caminho, uma ótima escola para entrar num curso universitário. Eu dava aula com frequência para o pessoal do primeiro ano, e eu fazia uma roda e conversava, e verificava que muitos alunos, aqui na FEA, do curso de administração, economia ou contabilidade, eles tinham feito escola técnica, e era evidente que eles fizeram escola técnica como uma forma de fazer um ótimo colegial de graça. E não sei se você sabe se essa mudança do Paulo Renato, se isso aí surtiu algum efeito, se existe ou não. E a outra questão é isso, como é que a gente trabalha? Nós estamos tentando trazer a escola pública, mas nós trazemos a elite. O povão mesmo, a periferia, está completamente esquecido nesse processo. Obrigado, viu? Você bem rápido. Eu acredito que não houve nenhum impacto da época do Paulo Renato. E por que não há impacto? E mesmo agora, com a reforma curricular, vai ser difícil a gente criar um impacto, porque o que precisa mesmo é você, de alguma forma, institucionalizar parcerias entre escolas e empresas, entre escola e mercado de trabalho. Por uma razão muito simples: ensino técnico é muito caro. E nenhum sistema escolar vai poder estar na fronteira da tecnologia. Ele não vai poder se renovar a ponto de acompanhar a tecnologia. Onde é que está a fronteira da tecnologia? Onde é que está a fronteira da tecnologia na Alemanha? Nas escolas. Então, se você fizer essa parceria, o supervisor dos empregados da empresa vai ser o professor do aluno, e vai ensiná-lo a operar aquela máquina, como é que aquela máquina trabalha. Esse casamento que precisa ser feito. Então, a reforma do currículo do ensino médio já é um passo, porque ela abre espaço e conta como hora-aula disciplinas voltadas para a profissionalização. A gente precisa dar esse passo institucional e virar a chave. A regra tem que ser essa. E a exceção é o acadêmico. Excelente. Muito obrigado, então, Hélio e Wilson, muito obrigado. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado. Obrigado por ter aceito e por ter provocado essa discussão muito importante.